Alô pessoal, mais um vídeo no canal, mais um vídeo de outro patamar ou 8 patamar. Enfim, é impossível você, torcedor rubro-negro que está me assistindo nesse momento, não estar desse jeito aqui, ó, com um sorrisão no rosto. Você tem que estar muito feliz, não só pela goleada aplicada pelo Flamengo em cima do Vitória no Maracanã, mas pela maneira que essa goleada foi construída. Foi uma maneira extraordinária. E como esse é meu primeiro vídeo pós-goleada, eu vou trazer aqui alguns detalhes que me chamaram a atenção nesse jogo do Flamengo e vários detalhes. Não é a atuação de um jogador só, não. Inclusive vou eleger o melhor em campo. Difícil, tarefa muito difícil, mas vou dar o meu palpite e os meus argumentos e você vai ouvi-los e aí vai mudar de opinião ou não também. Enfim, a gente vai trazer informação também sobre Lohan, jogador está de saída do Flamengo, a gente vai trazer todos os detalhes. E tem também renovação de contrato. Essa é a meta do Flamengo entre os dirigentes e a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto também. Isso tudo e muito mais agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece dentro do Mengão. Vamos lá, pessoal. Repito, é o meu primeiro vídeo pós-goleada. Graças a Deus, muitos afazeres, muitos trabalhos nas outras redes sociais também. Podem me seguir por lá, no Instagram, no Twitter, @VeniCasagrande. Gente, foi uma vitória, assim, extraordinária. O placar foi 8-0, mas poderia ter sido 10-0, sem sombra de dúvidas. Não há exagero. No primeiro tempo, 4-0, poderia ter sido 5, 6, nenhum exagero. E foi uma atuação muito boa de todos os jogadores. Eu não vou nem mencionar a questão do Rossi, porque de fato ele nem trabalhou. O Vitória não ofereceu perigo. Mas não ofereceu perigo por quê? Porque o Flamengo está muito bem montado defensivamente, muito bem montado no meio de campo e na parte ofensiva. Quando o Flamengo aproveita as oportunidades que cria, acontece o que aconteceu contra o Vitória. É goleada e é uma goleada histórica. Em pontos corridos, o Flamengo nunca tinha feito 8 gols. A última vitória em Campeonato Brasileiro por 8 gols havia sido em 81, ainda na época do Zico, contra o Fortaleza. E o Flamengo supera agora o Vasco da Gama na edição desse ano, porque o Vasco havia aplicado 6-0 em cima do Santos, mas o Flamengo agora fez 8-0. E foi uma vitória, assim, repito, gente, magnífica para o torcedor rubro-negro, aquele torcedor que gosta de cobrar espetáculo, viu o espetáculo de perto no Maracanã. Inclusive fica aqui meu elogio aos torcedores rubro-negros. Não é fácil colocar mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã em um jogo numa segunda-feira, 9 horas da noite. Para mim é o pior horário possível para uma partida de futebol, mas enfim, parabéns aos rubro-negros, fizeram uma linda festa, parabéns ao Pedro, que voltou a jogar bem, resgatou a sua felicidade. A gente pôde ver com o passar do tempo que Felipe Luiz conseguiu, entre aspas, salvar esse jogador, um jogador que é nato, sabe fazer gol muito bem, e estava num momento infeliz, mas o Felipe Luiz conseguiu resgatar a alegria desse jogador, está voltando a performar. Mas para mim o melhor em campo foi o Samuel Lino. 2 gols, 3 assistências em 63 minutos em campo, que ele foi substituído. Inclusive quem entrou no lugar dele entrou muito bem, se eu não me engano foi o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, enfim, todos jogaram bem. Não tem como fazer uma crítica a ninguém, muito pelo contrário. Elogiar também a dupla Jorginho e Saul. Inclusive fica meu elogio ao Felipe Luiz pela flexibilidade dele, porque antes ele via o Saul como um meia, e aí ele passou a enxergar o Saul como volante, deu certo. Os dois juntos, Jorginho e Saul, em 18 jogos juntos, são 16 vitórias e 2 empates. É um número absurdo, gente, é um número absurdo. Eles jogaram juntos no Chelsea e agora estão no Flamengo. Todos jogaram muito bem, mas para mim o Samuel Lino foi o melhor em campo. E o Flamengo, repito, defensivamente está muito bem, ofensivamente melhor ainda. O Felipe Luiz conseguiu aquilo que poucos treinadores conseguem, o tal equilíbrio. Ele conseguiu. O time está muito bem em todas as fases do campo, em todos os setores do campo. Na lateral esquerda, se o Alexandro sai contundido, entra o Vinha, que é um baita jogador. Na lateral direita, o Varela está jogando muito bem, mas tem o Emerson Royal brigando por uma vaga. Gente, assim, o elenco do Flamengo é muito bom. O elenco do Flamengo é ótimo.
Mas não adianta nada você ter um elenco muito bom se o seu treinador não souber trabalhar. E o Felipe Luiz sabe trabalhar muito bem, ele vai se reinventando com as necessidades e com o passar do tempo. Ele não tem nenhum ano como treinador do Flamengo e ele está conseguindo construir isso tudo. Vai ser campeão? Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele será campeão. Da Libertadores, não tem como a gente saber, muito menos do Campeonato Brasileiro, mas beleza, é meu achismo. Eu acho que do Brasileiro o Flamengo dificilmente perde esse título. Na Libertadores, por ser mata-mata, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Sobre a torcida, elogiei, vou elogiar novamente, porque já esgotou o ingresso para domingo. Flamengo e Grêmio, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. 60 mil vendidos, mais de 64 mil emitidos, mais um jogo de casa cheia. Passado o jogo, campo e bola, está tudo muito bem, obrigado, mas a diretoria do Flamengo não está satisfeita e corre para tentar a renovação de contrato de Felipe Luiz e também vai pensar na renovação de contrato de Arrascaeta, que novamente fez uma baita partida também. Então a diretoria do Flamengo entende que o elenco está tudo bem, contratação, só se tiver oportunidade de mercado, o Flamengo não pretende ir forte. Precisamos reforçar um setor, não tem isso. Pelo contrário, o Flamengo agora tem que trabalhar em algumas saídas. Tem alguns jogadores, o elenco, a gente sabe que está um elenco muito grande. Vários jogadores não são relacionados. Michael, Juninho, Vitor Hugo. E tem um que está de saída, a gente vai contar já. Mas antes, só focando nessa informação, o Flamengo está buscando aí a renovação de contrato de Arrascaeta. É a próxima meta da diretoria do Flamengo, digamos assim, porque é um jogador extremamente importante. Mas calma, gente, isso não vai acontecer nesse mês, não é assim, é algo conversado, eles vão conversar, enfim, mas a ideia da diretoria é sim renovar o contrato de Arrascaeta e também de Felipe Luiz, lembrando que o contrato do Felipe Luiz é até dezembro desse ano. E sobre saída, Lohan, um jogador que inclusive jogou o Mundial Sub-20, eu fiz um vídeo aqui falando que essa partida do Mundial Sub-20 contra o Barcelona deixou muito claro, muito nítido. Foi um baita exemplo para aqueles que se perguntam por que o Lohan não tem oportunidade no time profissional. Por conta da atuação dele contra um Barcelona Sub-20. Um jogador sem intensidade, não faz recomposição defensiva. Hoje, para o estilo de jogo do Felipe Luiz, um jogador como esse não vai ter espaço. E por conta disso, o Lohan não tem espaço. E por ele não ter espaço, ele vai ser negociado. E o Pisa, da futebol italiano, fechou um acordo com o Flamengo aí para ter Lohan. O Pisa vai pagar ao Flamengo 500 mil euros pelo empréstimo, tá? E terá uma cláusula de compra obrigatória no valor de 4 milhões de euros quando ele bater uma meta estabelecida em contrato, e o Flamengo vai manter 50% desse atleta. Ou seja, se futuramente ele for vendido, sei lá, vamos falar aí, 20 milhões de euros, o Flamengo terá direito a 10 milhões de euros. Então, o Lohan está de saída do Flamengo e vai atuar no futebol italiano. Esse Pisa subiu agora para a Série A do futebol italiano, só para vocês terem essa informação. Dito isso, galera, vou correr porque eu tenho mais trabalhos a fazer nas outras redes sociais. Não deixem de me seguir por lá. Para aqueles que gostam de a agenda do Flamengo, deixa eu pegar aqui, porque o Flamengo jogou no grupo aqui da assessoria. Qual é a agenda do Flamengo para essa semana? O Flamengo folga nessa terça-feira, folga justíssima, né? Depois do 8-0, o Flamengo vai treinar na quarta, 9h30, quinta, 9h30, sexta, 9h30, sábado, 9h30 da manhã e domingo pega o Grêmio, 4 horas da tarde no Maracanã. Eu fico imaginando os jogadores do Grêmio pensando, meu Deus, a gente vai enfrentar o Flamengo. Gente, o Flamengo está em outro nível, tá? E, assim, nem falei lá no começo do vídeo, mas eu vou falar aqui agora, porque eu já falei em outras oportunidades, em outros lugares. O Flamengo nem chegou ao seu ápice na temporada. O Flamengo ainda vai evoluir mais. Vocês vão ver setembro e outubro como é que o Flamengo vai estar em campo. Por que eu estou falando isso? Porque o Samuel Lino ainda busca a sua melhor forma física, o Saúl ainda busca a sua melhor forma física, o Carrascal ainda vai ter mais minutagem, o Emerson Royal vai ter mais minutagem, melhor forma física. Gente, é um Flamengo avassalador e tem muita gente se tremendo, eu sei que estão se tremendo. Pra gente, a gente conversando aqui antes da sua entrevista, é até difícil arrumar algo para falar sobre esse jogo, assim, apenas parabenizar mesmo a atuação perfeita do Flamengo. Eu queria a sua análise e o que você fala para os jogadores depois de um jogo com uma atuação como essa.
realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Agora, pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do pontos corridos, então me deixa com motivo de muito orgulho. E o que me demonstra foi que depois da grande vitória e do grande os jogadores fizeram não um esforço físico, fizeram um esforço mental para sair do nível de euforia de ter eliminado o Inter lá em Porto Alegre, na casa deles, e fazer o jogo que fizemos. E esse esforço mental faz com que o time entrasse dessa forma, concentrado dentro do campo. Isso prova com que os jogadores, eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final, e esse é o caminho. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. Como a colega falou, hoje a gente tem muito pouco para falar, um jogo praticamente perfeito, parabéns pela vitória. Mas eu queria saber de você de uma situação pontual que aconteceu extracampo, que foi a mudança do calendário, né, com o campeonato já correndo. Então, o Flamengo já se posicionou oficialmente, mas eu queria ouvir de você como você analisa essa mudança do calendário. Eu só discordo que você falou que temos pouco para falar. Eu acho que vocês têm muito para falar sobre o jogo de hoje. Não só quando vai mal que vocês têm muito para falar, né? É quando... Não, obrigado. O clube já se posicionou, e eu prefiro não opinar sobre o assunto, e o clube e a diretoria já se posicionaram sobre o assunto. Simplesmente ressaltar, jogadores com 4 dias de descanso voam, depois 3 em 3 dias não conseguem performar. Isso ainda não está demonstrado, vai ser demonstrado um dia e vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que cientificamente demonstrarão que o jogador precisa de 4 dias para poder ter uma recuperação total. Não será esse ano. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Nos últimos jogos, a gente viu uma dupla de volantes que tem saltado os olhos do torcedor, que é o Jorginho e o Saul. Os dois estão muito bem no meio-campo. E recentemente você tinha falado que inicialmente o Saul tinha vindo para aquela posição ali mais ou menos que jogava o Gerson, que você enxergava ele ali, e que, claro, ele também poderia jogar como volante. Eu queria saber se você mudou de opinião, se agora você enxerga ele mais como um volante, essa dupla que ganhou uma sequência de jogos, se não me engano, 3 jogos seguidos juntas. E aí, ok, tem o retorno do Pulgar, mas se você enxerga o Saul já mais nessa posição como volante, ou se a tua ideia depois é arrastá-lo ali para a ponta ali. Como eu falei, o Saul é um desses jogadores que podem fazer várias posições. Igual era o Gerson, né, que também jogava de volante, podia jogar mais adiantado. As circunstâncias que aconteceram com lesões, com cartões e com a falta, né, de alguns jogadores, como a lesão do Eric, o próprio Alan teve uma lesão, o Nico, me fez pensar em trazer ali também, principalmente pelo momento do Plata e do Luiz Araújo, onde estão cada vez melhor os dois. O Plata está num momento extraordinário também, e eu sei que o Saul tem muito mais para dar naquela posição mais adiantado, mas é verdade que deixou essa dupla de volantes que você citou, Saul e Jorginho, deixaram um bom sabor desde o primeiro jogo, e cada vez mais estão mais entrosados, porque eu acredito muito nessa relação, como eles se entendem dentro do campo, como eles se procuram, e eles estão se procurando cada vez mais, estão se entendendo, se complementando e fazendo as coberturas necessárias, tanto com bola como sem bola, onde estão muito bem compenetrados, e é isso, mais concorrência e melhor para mim. Felipe aqui, boa noite. Hoje veio a nota artística, né, que você tanto fala. O Flamengo, 3 minutos de jogo, 2-0,
como você falou, em momento nenhum o time recuou, jogou com resultado o tempo todo ali, respeitando a vitória. E até o Mister falava muito sobre isso. A melhor maneira de você respeitar o seu adversário é continuar jogando como se o jogo tivesse 0-0. Mas eu quero falar, sua equipe no Campeonato Brasileiro fez 49 gols, tomou 9 e tem 35 de saldo. Hoje o Palmeiras é o segundo colocado, tem 12 de saldo. Você tem mais de 20 gols de saldo do segundo colocado. Eu queria que você falasse desse conjunto que está virando o Flamengo nesse segundo semestre, nesse segundo turno, e do crescimento da equipe desde o jogo do Inter em casa para cá. No Beira-Rio, o time já jogou melhor ali, e agora o segundo jogo também, e final de semana, enfim. Queria que você falasse desse crescimento no segundo turno. Obrigado. Bom, como eu falei na outra coletiva, quando chegam muitos jogadores novos e tem entradas, saídas, o grupo ele se transforma, né? O ambiente ele se renova. Muitas vezes existe um período onde parece que o grupo está encontrando nova alma ali. E esse momento passaram alguns jogos e o grupo está criando essa identidade. Eles estão cada vez mais amigos, dentro e fora do campo, estão se conhecendo cada vez mais, estão se adaptando à cidade, os jogadores novos, e os que já estão ajudando muito eles nesse processo de adaptação. Mas isso tudo também tem uma parte negativa, onde os jogadores precisam se encontrar, se adaptar dentro do campo, encontrar a sua melhor versão, dependendo do jogador que tem do lado. E aí teve esse momento de transição e a equipe se encontrou, essa identidade está se formando justo no momento mais importante da temporada, onde foi às oitavas da Libertadores, né? Então, junto com essa nova identidade, veio as vitórias e a confiança. Então, agora o grupo está muito fortalecido com isso. Mas como eles mesmos falaram dentro do vestiário, pés no chão, estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda, temos muito pela frente e temos que continuar trabalhando. E pelo que eu sinto desse grupo, querem trabalhar mais e mais. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Até um tempo atrás, eu até te questionei sobre o Flamengo cercar ali a área do adversário, começar os jogos com muita intensidade e não conseguir converter isso em gols. No jogo contra o Inter, o Flamengo faz 2 gols em 12 minutos. Hoje, o Flamengo faz 2 gols em 3 minutos e mantém o ritmo, mantém a pegada. Você disse na época que faltavam jogadores determinantes, né, para poder converter aquelas ações todas em gols. Hoje, você tem esses jogadores determinantes, a janela fecha dia 10, você ainda pretende reforçar a equipe ou fechou agora o ciclo de contratações e esses jogadores determinantes de fato chegaram ao Flamengo? Obrigada. Bom, sobre contratações e saídas, eventuais saídas é assunto da diretoria, né? É o clube que monta o elenco para que eu possa tirar a máxima performance deles. Eu acredito que não deve haver mais entradas, mas sim possivelmente saídas nesse grupo, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas eu não tenho nenhuma dúvida que está muito forte. Esse elenco está muito forte e, como eu falei na pergunta anterior, a chegada de novos jogadores cria essa concorrência interna e eleva muito o nível de jogadores até que não estavam num grande momento e estão crescendo junto, né? Isso é o melhor. Eu acho que a janela do Flamengo, eu tenho certeza que a janela que nós fizemos foi extraordinária. Foram contratações pontuais que identificávamos que necessitávamos melhorar e elevar ainda mais o nível. E a gente vê essa qualidade dentro do campo, né? Mas, respondendo a tua pergunta sobre os gols, hoje entrou no começo, mas o jogo tem 90 minutos, às vezes pode entrar no segundo tempo. O importante é que o time mantenha a consistência. Ser consistente no futebol é o mais importante. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Foi uma atuação conjunta, muito qualificada, mas individualmente também vários jogadores foram muito bem no campo. Queria falar sobre 2, o Samu, Lino e o Pedro. O Samu teve 2 gols, 3 assistências. O Pedro, 3 gols, 1 assistência. A importância de ter esses jogadores de nível de seleção brasileiro. O Samu, enfim, desencantando com gols marcados, assistências. E sobre o Pedro, se me permite, ele tinha a oportunidade de marcar um 4º gol. Ele já fez isso contra o Tolima, lá em 2022.
mostra também o espírito de grupo, ter passado aquela bola para o Bruno Henrique na hora da cobrança de pênalti. Obrigado. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos. Escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe é muito importante, a chegada dele, também para levar o nível tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto, e tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos, acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Oi, Felipe, aqui na tua frente, Sérgio Lobo. Parabéns a você por ser um comandante de uma equipe que hoje fez história aqui no Maracanã. Porque eram 22 anos, né, que foi 2003, que o recorde de gols no Campeonato de Pontos Corridos estava lá, que era o jogo do Goiás 7-0 no Juventude. E o Flamengo hoje bateu essa marca, repetindo um 8-0 também de 81, que foi um time de 81 com 5 gols do Nunes. Eu queria saber 2 coisas de você. Se você, como atleta, você tinha participado de um 8-0 ou até de mais, e como é que vai ser agora, essa semana que você vai ter, porque vai ter jogos da Copa do Brasil, o Flamengo não vai estar. O que você vai ter de ganho nesta semana para preparar o time contra o Grêmio? Afinamento, jogada ensaiada, bola parada, qual vai ser o teu ganho com essa semana, digamos, livre para o jogo de domingo aqui na parte da tarde? Sinceramente, não lembro de ter feito... 7, sim. 7 como jogador, né? Eu lembro de ter ganhado de 7-0, mas de 8 vou procurar. Não tenho essa lembrança. Sobre o que a gente vai treinar durante a semana, corrigir coisas do jogo que devemos corrigir, treinar vários conceitos do modelo de jogo, afiançar ainda mais essa ideia, que eles já entenderam muito, está muito claro que os jogadores já assimilaram tudo que tem para assimilar, mas quando tem jogos consecutivos, esses comportamentos se perdem, então podemos treinar vários aspectos que não tem tempo para treinar durante uma sequência de jogos, como detalhes, só por um exemplo, treinar laterais, por exemplo, então isso numa semana cheia te permite fazer todo esse tipo de treino que entra também em outra fase do jogo. Então, eu como treinador gosto de ter semana cheia para poder trabalhar, porque eu sei que os jogadores assimilam mais e mais a ideia. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Analisar somente essa goleada seria injusto, até porque é a 6ª vitória consecutiva do Flamengo, juntando Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Em apenas 2 delas, o Flamengo sofreu gol e foram impressionantes 17 gols a favor nesse intervalo. O que, no seu entendimento, ainda falta para chegar ao seu ideal nesse time, pelo que ele vem apresentando nessas últimas partidas, e se você observa uma crescente no time, um encaixe nesse time, principalmente com esses jogadores que chegaram, você já elogiou, e que vem também aumentando de produção à medida que vão ganhando entrosamento e ritmo. Bom, eu acho que falta recuperar o Eric Pulgar, né, que está machucado, que falta um mês para ele voltar. Sempre, o jogador, como eu já falei para vocês em outras vezes, é um pilar dessa equipe, um jogador muito importante. Como
como líder silencioso desse grupo e vai elevar ainda mais o nível do que está sendo apresentado. Mas o jogo de hoje, com certeza, existiram alguns erros que podem ser corrigidos, tanto na defesa como em ataque. E como todos os jogos, gosto de analisar muito friamente o que foi o jogo, em concreto, olhar os erros, corrigi-los, tanto no campo como em vídeo. Mas é verdade que os gols no começo do jogo e o time não parar em nenhum momento, praticamente, como eu falei, nocauteou a Vitória, né? Então eles ficaram sem reação e o time cada vez esteve mais confortável em todas as fases do jogo dentro do campo. Mas com certeza temos coisas para evoluir e conforme for passando o tempo vocês vão vendo que os jogadores eles vão entendendo e se conhecendo cada vez mais e isso para mim nessa semana agora vai ter tempo, vai ser importante. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Em 2019, o Arrascaeta fez 18 gols e 19 assistências e esse ano ele já está muito perto de igualar ou até superar essa marca, né? Ele já tem 16 gols e 13 assistências. Você foi um jogador que jogou muito com ele e agora está treinando. Você considera que nesse momento, contando a questão tática, a questão técnica e até a forma física, é o melhor momento do Arrascaeta desde 2019? Uma pergunta para ele, né? Qual é o melhor momento dele, mas que eu vi aonde ele está mais letal, mais experiente, escolhendo melhor os momentos de correr e correndo na hora certa. Então ele está economizando energia e está sendo muito mais letal e determinante no que do que são esses números, né? Então em 2019 ele jogava mais na ponta, mais aberto, vindo para dentro, e também fez uma temporada excepcional como todos. Mas eu sinto esse ano ele desfrutando muito e, como eu falei, com essa economia energética aí que está favorecendo muito o jogo dele e o da equipe. Felipe, Dani Boaventura, quando a gente olha para quem está do outro lado, a gente fica com a sensação de que o Flamengo poderia hoje ter reentrado em campo e sido competitivo da mesma maneira, ainda que poupasse alguns jogadores ou escolhesse dar minutagem a outros, dada a diferença das equipes. Quando sai a escalação, me passa primeiro a impressão do teu respeito ao adversário e um outro lado, que é você analisar quem está ali e entender a melhor estratégia. Eu queria saber quanto que a tua escalação de hoje tem a ver com ser Vitória, quanto que ela tem a ver com um calendário que vai te propiciar recuperar jogadores que talvez precisassem descansar se tivesse um outro jogo na quarta-feira. Do jogo do Inter para agora tivemos 5 dias, todos os jogadores estavam absolutamente recuperados. O Ayrton Lucas ia começar de titular o jogo, mas ele teve um problema pessoal familiar e acabou que não estava presente, né? Mas o jogo foi sempre... Todos os jogadores que entraram em campo hoje estavam, como eu falei, todos recuperados, e eu pensei unicamente nas melhores peças que eu tinha para poder... ou nas peças ideais para poder vencer o Vitória da melhor forma. Quando preparo um jogo, eu não me imagino 8-0. Eu preparo um jogo, sempre imagino o jogo mais difícil de todos e tenho que preparar todas as fases, e o time que foi a campo era o time que eu achava ideal para poder vencer essa equipe, e eles fizeram um jogo perfeito. Os jogadores dentro do campo fizeram um jogo perfeito. O plano é sempre o caminho. Felipe, Isaac Andrade acabou de responder um pouco a minha pergunta, porque eu ia justamente colocar essa situação que, às vezes, um placar elástico como esse pode não necessariamente revelar dentro de campo tudo aquilo que você planejou e que você queria que os jogadores executassem. Nessa partida de hoje, até para endossar o que você falou, realmente foi uma situação perfeita, onde tudo que você pediu, treinou, planejou, foi executado e por isso que os 8-0 vieram? Ou realmente tinha alguma coisa ali que, por conta da situação do Vitória, como se foi nocauteado em algum momento, o Vitória não ofereceu taticamente uma dificuldade para o Flamengo e o placar não se revelou não necessariamente 100%? Um conjunto de tudo. Os jogadores com um nível de concentração altíssimo numa segunda-feira à noite, o Maracanã lotado fazendo festa, um gol cedo, jogadores motivados, um excesso de confiança, um adversário onde tem os 2 laterais machucados, laterais direitos, ou machucados sem estar disponível, não se encontrou no jogo,
Então, o conjunto dessas coisas levou que fosse essa goleada histórica, né? E principalmente isso, os atacantes nossos inspirados num dia maravilhoso. E, como eu repito, o resultado é muito bom, é lindo. Eu sei que agora é uma chuva de elogios. Uma semana atrás nosso time estava muito mal depois do Mundial. Isso não me engana. Eu nunca vou me deixar enganar pelo que é o placar final. Eu sempre me levo pelo que eu estou vendo dentro do campo. Então eu sei que hoje, por mais que tenha sido um jogo com nota artística, existem alguns detalhes que podem ser corrigidos. E eu me guio por aí. Felipe Luiz, muito boa noite. Gil, Superando Gigantes Esportes, parabéns pela excelente, fantástica vitória. No sábado, o Flamengo Sub-20 jogou e o Bruno Pivetti comentou de você na coletiva. Eu observei que você estava no camarote assistindo a partida e lembrei que existem lá 11 remanescentes do último título que você conquistou com eles contra... Olympiacos, obrigado, Olympiacos. Como que foi para você, eu quero saber como que foi para você estar assistindo a partida, como observador, claro, dos garotos, e, acredito eu, como torcedor também, que torcia pela vitória. Que emoção foi para você? Porque foi um jogo bastante intenso e de bastante emoção. Teve gente que, se cuidasse bem, poderia até infartar. E se você falou com o Bruno Pivetti depois desse jogo e o que falou, ou se não falou, o que você falaria para ele? Pô, eu esqueci, eu ia abrir a coletiva falando parabéns para o nosso Sub-20, para o Bruno Pivetti, para os jogadores, para toda a comissão, na verdade, toda a diretoria da base, por esse excelente título muito especial, e também relembrar que o gol do Lohan, o primeiro, foi no momento que a torcida estava cantando para os meninos do Ninho. E para mim não é coincidência. Esse excelente título muito especial, e também relembrar que o gol do Lohan, o primeiro, foi no momento que a torcida estava cantando para os meninos do Ninho. E para mim não é coincidência. Eu ia começar falando isso e esqueci. Que bom que você me perguntou isso. E foi legal ter vindo aqui. Passou um filme na minha cabeça, mas eu sinceramente não analisei absolutamente nada do jogo. Eu sentei na arquibancada e desfrutei, virei um torcedor ali. Desfrutei não tanto, né? Não foi fácil o jogo. Que, aliás, que time do Barcelona, que bem treinado pelo Belletti, que treinador brasileiro, campeão do mundo aí, fazendo um grande trabalho, parabéns para ele também, fez um jogaço aqui. Mas o Flamengo é especial, sempre tem essas loucuras, essas vitórias assim, absurdas que entram na memória, e que bom que eu estava aqui, né? Tenho história para contar, e estava do lado da minha esposa, dos meus filhos vendo esse jogo, e foi muito especial. Então, parabéns para eles. Não falei com o Bruno ainda. Acreditava que vir aqui não era meu momento, era o momento deles. Então preferi ficar totalmente fora. Mas daqui está o meu parabéns para eles, e que eles possam aproveitar esse momento. Felipe, boa noite. Boa noite. A gente não tem como deixar de falar, né, dessa situação do Pedro. Uma grande partida do Pedro, um gol com elástico, alegria. A gente percebe a alegria dele de jogar. É imparável. A gente até brincou, parece o Ibra brasileiro. A gente estava brincando ali, conversando lá em cima. E eu ia te perguntar isso. Você recuperou, de alguma forma, a alegria do Pedro de jogar. E está aí, né? Como você fala, o campo fala, né? E está jogando demais. Queria que você falasse qual foi a sua sensação de ver o Pedro dessa forma. E queria aproveitar e emendar também, que eu percebo alguns detalhes naquelas imagens que o Flamengo divulga. A alegria de cada jogador, mesmo os que entram no decorrer do segundo tempo, em comemorar a vitória. E se isso para você já te diz muito, né, até por esses 46 pontos que superam os 45 dos mesmos 20 jogos em 2019. Bom, primeiro, o Pedro, não fui eu que recuperei ele. Para mim, ele se recuperou, ele que está num grande momento, ele está brilhando, está feliz, como você fala, a gente percebe o sorriso dele dentro do campo. E é um jogador muito diferente, é um jogador muito, muito diferente, muito diferencial. E eu fico feliz que o grupo todo
abraça a causa, a causa de querer ser campeão, de remar juntos, de comemorar os gols juntos, de saber que o mais importante é a equipe, né? E que o Pedro, por exemplo, não começou contra o Inter na Libertadores, mas entrou e melhorou a equipe. O Bruno não entrou hoje como titular, mas entrou e dá a vida como ele sempre faz e fez gol e foi muito importante também. Da Libertadores também. Então, esse tipo de comprometimento que os jogadores têm pelo escudo do Flamengo é o que faz a diferença. Não é fácil de conseguir, de alcançar isso, de que os jogadores deixem o ego de lado, mas é o único caminho, na minha opinião, para que esse grupo possa fazer história. E eles sabem, estamos muito longe ainda de fazer história, muito longe. Mas o que se vive no dia a dia é especial. E temos que continuar com essa mesma humildade, com os pés no chão, para a gente poder chegar onde a gente quer. Felipe, boa noite. Pablo Rua, voz do Ninho. Felipe, queria saber de você. Você praticamente repete a escalação do último jogo contra o Internacional, mudando somente o Pedro e o Bruno Henrique, né? A escalação de hoje é a mais próxima que você vê como time ideal para alguns jogos decisivos? Eu sei que você estuda jogo por jogo, mas a escalação de hoje é a mais próxima que você vê dos 11 titulares? O Ayrton Lucas ia ser titular hoje também. Então iam ser duas trocas em função do último jogo. Eu vou em função do que eu vejo no dia a dia, do que eu vejo nos treinos, no que eu vejo no momento do jogador, do que ele está apresentando tanto no treino como nos jogos, para poder me guiar. Hoje esse time está numa forma esplêndida, extraordinária, mas amanhã o futebol muda, é muito dinâmico e pode ser que algum jogador não esteja no mesmo nível e que existam trocas. Por isso, eu sei e eles também sabem que não tem ninguém com a vaga de titular assegurada nem no contrato nem comigo. Então tem que provar dia a dia e concorrer entre eles para poder entrar no time. Aqui é Felipe, boa noite, parabéns pela goleada. Marcos Martins do canal da QSRN. E observando a reação da torcida, né, a alegria, a euforia, não só pela vitória, e também como o Flamengo construiu a vitória, assim como também aconteceu no enfrentamento contra o Internacional. A torcida tem aquela confiança de um time que muito provavelmente será campeão com a manutenção desse futebol. Você comentou sobre como o time se reencontrou e entrou no processo de evolução. Você considera que esse seja o ápice da equipe, tecnicamente, taticamente, do que você espera para o coletivo do time? Bom, boa tua pergunta, porque já entra num ponto também que é importante. As expectativas. Se contra o Grêmio, daqui uma semana, a torcida vier esperando outros 8-0, aí vai acabar em vaia. Então, é importante que a gente corte essa expectativa. Foi só um jogo, o time jogou muito bem, todo jogo tem um novo contexto, uma nova história, e eles têm que saber, o torcedor tem que saber que tem que vir no Maracanã, por favor, para apoiar a equipe, porque não vai ser fácil. Pode ter certeza que contra o Grêmio não vai ser fácil, mas se a festa for como hoje, e os jogadores estiverem num grande dia, pode ser um grande dia para todos, mas temos que sempre saber que o próximo jogo vai ser o mais difícil, porque as equipes estudam e preparam muito bem os jogos, e aliás, vai vir o Mano que já provou o difícil que é com o Fluminense aqui vencer. Então, vamos tirar essa expectativa da cabeça do torcedor já, né? Porque como eu falei, repito, estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda, faltam 18 jogos no Brasileiro, e temos que ter os pés no chão, que tem muito pela frente. Um dado que eles não sabem, né? Um dado que Qual? completou, eles não sabem. Não. Vai ser rebaixado. É verdade. Matematicamente, isso vocês sabiam, né? Obrigado, Felipe. Eu valorizo. Eu nunca caí. O Flamengo recebe um baque importante nesta reta final de temporada. Alex Sandro, titular absoluto da lateral esquerda, está fora do próximo jogo contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o gramado ainda no primeiro tempo da goleada histórica de 8-0 sobre o Vitória e passou por exame de imagem que confirmou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. A ausência do atleta não afeta apenas o confronto do fim de semana, mas também deve inviabilizar sua convocação para os jogos da seleção brasileira contra Chile e Bolívia no início de setembro, deixando Felipe Luiz sem um de seus principais nomes na defesa e forçando ajustes táticos importantes para manter o desempenho da equipe. Com Alex Sandro fora,
A tendência é que Felipe Luiz aposte em Ayrton Lucas para assumir a lateral esquerda, enquanto Vina aparece como alternativa caso haja necessidade de rodar o elenco. A lesão do lateral chega em um momento crucial da temporada. O Flamengo lidera o Brasileirão com 46 pontos, 4 a mais que o Palmeiras, e ainda tem a Libertadores pela frente, com as quartas de final diante do Estudiantes da Argentina marcadas para os dias 18 e 25 de setembro. A equipe precisa equilibrar a recuperação de seus jogadores com a intensidade dos treinos e jogos, garantindo que a ausência de Alex Sandro não prejudique o ritmo e o entrosamento de um time que tem se destacado tanto no cenário nacional quanto internacional. O departamento médico do Flamengo já iniciou o tratamento do lateral, acompanhando de perto a evolução da lesão e ajustando o planejamento para sua recuperação. Felipe Luiz, por sua vez, terá que readaptar o sistema defensivo e trabalhar com alternativas para que a equipe não sinta falta de um jogador tão experiente e importante na construção de jogadas e na marcação. A situação reforça a importância da gestão do elenco e da preparação física neste momento decisivo da temporada, mostrando que, mesmo com desfalques, o rubro-negro precisa manter a consistência para seguir brigando pelos títulos e manter a liderança no Campeonato Brasileiro.